Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bert Russell, que foi um ganhador do Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente, eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria A Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. No total, são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um território fascinante e, às vezes, um pouco perturbador, né? O mundo das narrativas religiosas antigas. Isso. E hoje, especificamente, a gente vai olhar uma passagem, assim, bem estranha, do livro do Êxodo. Exato. E usar isso como ponto de partida para uma ideia intrigante sobre como essas histórias talvez funcionassem, sabe? A ideia central que está nas nossas fontes são trechos de um áudio e um artigo do Jorge Guerra Pires. É que algumas regras e histórias religiosas antigas, mesmo as mais bizarras, assim, podiam servir como heurísticas. Heurísticas? Como assim? Tipo, regras práticas para sobrevivência, sabe? Que eram passadas culturalmente, mas com uma roupagem divina. Entendi. Então a nossa missão aqui é tentar entender qual a função histórica disso, né? E o impacto psicológico que essas narrativas podiam ter e ainda podem ter. Isso mesmo. Então vamos direto ao ponto, começando com essa história bem desconcertante lá em Êxodo 4. É uma cena realmente chocante, né? Moisés, que era o escolhido de Deus para libertar os hebreus, tá lá no caminho para o Egito. Sim. E aí, do nada, o próprio Deus decide que vai matar ele. É algo que não faz muito sentido dentro da própria história que está se contando ali. Totalmente. E a salvação, nossa, é ainda mais estranha. Zípora, a esposa de Moisés, age super rápido. É verdade. Ela pega uma pedra afiada, circuncida o filho deles e toca os pés de Moisés com o prepúcio ensanguentado. É só aí que Deus desiste. As fontes descrevem como quase grotesco. E é difícil não concordar, né? É bem visceral. Muito. E é justamente aí que entra essa ideia da heurística. E se essa coisa toda, a ameaça divina, o ritual que acalma Deus, e se isso for uma representação dramática de uma regra prática? Uma regra culturalmente importante, mas que talvez a origem, a lógica exata, já tivesse se perdido para eles.
uma regra prática. Mas que benefício prático poderia ter uma coisa tão forte assim? Olha, a discussão no áudio levanta uma hipótese bem específica para circuncisão e higiene. Higiene. Talvez a prática ajudasse a prevenir, sei lá, problemas como fimose ou, o que seria mais crucial num contexto tribal antigo, né, reduzir a transmissão de algumas infecções. Ah, entendi. Então a lógica seria tipo, a prática em si traz um benefício real para a saúde, para a sobrevivência, talvez filhos mais saudáveis, menos mortalidade infantil. Isso. Mas explicar isso falando de germes, de prevenção a longo prazo, era impossível na época, né? Exatamente. Aí a justificativa vira sobrenatural. Faça isso, senão Deus vai ficar bravo com você. A ameaça divina vira um motivador poderoso para garantir que todo mundo siga a regra, mesmo sem entender a razão prática por baixo. E a história da Zípora, então, funcionaria como um conto de advertência extremo, sobre o que acontece se você negligenciar essa obrigação. Exato. As consequências de não seguir o contrato. Mas a forma como essa crença se sustenta, a lógica por trás dela, é o que me parece ainda mais curioso. Como é que um ritual que parece tão arbitrário continua tão forte por tanto tempo? Então, o artigo do Pires explora essa lógica do medo de um jeito muito interessante. O ritual, ele funciona na história porque a catástrofe, a morte de Moisés, foi evitada depois que a Zípora fez o ritual. Ah, o famoso post hoc ergo propter hoc, né? Aconteceu depois, logo, foi por causa disso. A falácia lógica. Justamente. Mas como isso funciona na prática para manter um costume assim? Como? O artigo usa uma analogia ótima. A pedra anti-tigres da Lisa Simpson. Lembra? Lembro. Ela vende pro Homer dizendo que afasta tigres. Isso. E como não tem tigres em Springfield, o Homer conclui que a pedra funciona. O mecanismo psicológico é o mesmo. Uma ação qualquer é seguida pela ausência de um desastre que se temia. E essa ausência é vista como prova de que a ação funciona. E ninguém ousa não fazer o ritual para testar, né? Porque o risco, a ira divina, a morte, é alto demais. Exato. Ninguém quer pagar para ver. O medo é a chave. Isso tem a ver com o conceito de hipótese não falsificável, do Karl Popper, que o artigo também cita, certo? Perfeito. Não tem como provar que Deus não mataria Moisés se o ritual não fosse feito. O medo simplesmente bloqueia qualquer tentativa de checar isso na prática. A crença fica imune à refutação, então. Precisamente. O medo funciona como um conservante cultural super eficaz. Garante que a prática passe de geração em geração, não importa a origem ou a validade real dela. E imagino que essa lógica não sirva só para rituais bizarros como esse, né? As fontes devem conectar isso a outras práticas mais comuns. Sim, o artigo argumenta que um mecanismo parecido opera em outras áreas. Pensa, por exemplo, nas orações. Certo. Se algo bom acontece depois que a pessoa orou, ela atribui à intervenção divina. Se algo ruim acontece ou nada acontece, a explicação muda. Ah, Deus sabe o que faz, não era para ser. A prática da oração nunca é realmente desmentida pela experiência, sabe? Faz sentido. A pessoa sempre encontra uma explicação que mantém a crença intacta. E o artigo também aplica isso ao dízimo. Exato. O raciocínio que o artigo descreve é mais ou menos assim. Eu contribuo com dinheiro porque sou grato pelas bênçãos que recebo. Se eu parar de contribuir, talvez Deus, sei lá, feche as portas para mim. O medo da perda, de uma consequência negativa, impede de testar se parar de contribuir realmente muda alguma coisa. O sistema se alimenta desse medo. Isso. É um ciclo que se reforça. E voltando um pouco para a história de Moisés, o artigo ainda traz uma outra camada de interpretação sobre o prepúcio, né, falando de Gênesis 17. Sim, bem lembrado. Lá em Gênesis, a circuncisão é estabelecida como sinal físico da aliança do pacto entre Deus e Abraão. Então, nessa leitura, o prepúcio não seria só parte de um ritual para acalmar Deus na hora. Ele funcionaria como um tipo de selo ou recibo desse pacto. A falha de Moisés em circuncidar o filho seria, então, uma quebra de contrato grave, e isso justificaria a fúria divina até que a Zípora, digamos, apresentasse o recibo, né? Restaurando a conformidade com a aliança. Entendi.
Isso reforça a ideia de que era uma regra com consequências bem sérias se fosse quebrada. Com certeza. E se encaixa bem na lógica interna da narrativa bíblica. E essa ideia geral de regras religiosas com possíveis raízes práticas, as heurísticas, ela vai além da circuncisão, segundo o material que a gente viu no áudio. Sim, a discussão no áudio traz outros exemplos bem intrigantes. Um deles são as regras super rígidas sobre a virgindade feminina que a gente encontra em várias culturas e textos antigos. Certo. E qual seria a heurística aí? A hipótese levantada é que, por trás das justificativas morais ou religiosas, talvez existisse uma heurística ligada à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Para garantir descendentes mais saudáveis, talvez. O áudio até menciona sífilis congênita, um risco antigo. É uma possibilidade. A ideia é que, num mundo sem antibióticos, sem conhecimento sobre DSTs, regras sociais muito rígidas que limitassem a atividade sexual feminina antes ou fora do casamento, poderiam, mesmo sem querer, dar uma vantagem de saúde reprodutiva para o grupo. E aí a justificativa seria divina ou moral, mas o efeito prático existiria. Isso talvez explique a ênfase tão grande nisso, como naquelas histórias bem perturbadoras que o áudio cita, de Jefté ou de Ló oferecendo as filhas. É uma linha de interpretação, sim, que buscam a possível razão adaptativa por trás da regra cultural. Outro exemplo que me chamou a atenção no áudio foi sobre higiene básica no acampamento. Parece mais simples. Ah, sim. Aquela regra no Deuteronômio para os hebreus levarem uma pá e enterrarem as próprias fezes fora do acampamento. Isso. A justificativa no texto é divina, né? Porque Deus estava presente ali. Exato, a santidade do local. Mas, pensando heuristicamente, os benefícios práticos são óbvios, né? Saneamento básico para evitar doenças, e talvez até evitar atrair animais selvagens ou inimigos pelo cheiro. De novo, uma regra prática, mas com uma embalagem divina para garantir que fosse seguida. Exatamente. O que é fascinante nessa perspectiva toda é que ela sugere que essas práticas, por mais estranhas ou até moralmente questionáveis que possam parecer para a gente hoje, elas podem ter de fato dado uma vantagem adaptativa para os grupos que as adotaram. Com certeza. E isso ajudaria a explicar por que elas persistiram por tanto tempo, né? Porque sobreviveram. A regra sobreviveu e se espalhou porque, de algum jeito, mesmo que não consciente, ajudou o grupo a sobreviver ou a se reproduzir melhor que os vizinhos que não tinham regras parecidas. É como se fosse uma seleção natural agindo na cultura, né? No nível das ideias e práticas. Mas tem um ponto crucial de ressalva que as fontes levantam, certo? Algo importante para a gente não esquecer. Sim, e é muito importante mesmo. O fato de uma ideia, uma prática, uma regra ter sobrevivido historicamente, o áudio até usa a analogia de um vírus memético que se replica bem. Isso não significa de jeito nenhum que ela seja inerentemente boa Ou verdadeira. ou que ainda tenha valor prático ou ético hoje em dia. Entendi. A sobrevivência cultural não é um selo de qualidade moral. De forma alguma. Muitas ideias bem prejudiciais também podem ser culturalmente muito bem-sucedidas em se espalhar e persistir. Isso é fundamental e nos leva direto para o impacto psicológico que essas crenças, e principalmente os medos ligados a elas, podem ter nas pessoas, mesmo quando elas deixam de acreditar intelectualmente. O artigo fala disso com o conceito de Síndrome de Estresse Pós-Traumático Religioso, né? A RTS. Sim, a RTS, que foi um termo cunhado pela psicóloga Marlene Winnow e que o artigo discute. A ideia central é que algumas pessoas que saem de religiões muito dogmáticas, principalmente aquelas que enfatizam muito pecado, culpa, punição eterna, o artigo foca mais no contexto cristão. Certo. Essas pessoas podem continuar sofrendo com medos irracionais, com ansiedade, com outros sintomas por anos, às vezes décadas depois de sair. O medo do inferno, por exemplo, pode ficar lá, mesmo que a pessoa racionalmente não acredite mais nisso. Mas como isso é possível? Se a pessoa não acredita mais, por que o medo continua ativo? O artigo explica que existe uma espécie de desconexão entre o cérebro racional, que rejeita a crença, e o sistema límbico, o cérebro emocional. Esse cérebro emocional foi condicionado por anos, muitas vezes desde a infância, a associar certos pensamentos ou comportamentos a um perigo extremo, como a punição divina, o inferno.
É como um trauma, então. Exato, funciona de forma muito parecida com um trauma. A parte intelectual pode até rejeitar a ideia, mas a resposta emocional, que foi condicionada, continua sendo disparada automaticamente. O artigo usa umas analogias para explicar isso, né? Usa e são bem úteis. Uma é a da pessoa que foi mordida por um cachorro na infância. Ah, sim. Mesmo sabendo, como adulto, que um cachorro específico é totalmente manso, o corpo dela pode reagir com medo, com tensão, só de chegar perto. A resposta emocional que foi aprendida lá atrás é mais rápida e mais forte que a análise racional do momento. E a outra analogia era sobre vício, não era? Isso. Comparava a religião, em alguns casos, a um vício cultural. Assim como alguém que para de fumar pode lutar contra o desejo e as sequelas físicas e psicológicas por muito tempo, quem deixa uma religião muito intensa pode carregar cicatrizes cognitivas e emocionais. Faz sentido. O artigo até menciona iniciativas de apoio para essas pessoas, né? Sim, como as da Free From Religion Foundation, ou projetos que ajudam ex-pastores a fazerem a transição. São iniciativas que reconhecem essa dificuldade real que algumas pessoas enfrentam. E existe alguma evidência de que isso seja mais comum em algumas tradições religiosas do que em outras? Olha, o artigo cita pesquisas com os chamados ex-evangelicals nos Estados Unidos. São ex-membros de igrejas evangélicas. E essas pesquisas indicam que eles frequentemente relatam ansiedade religiosa e um medo persistente do inferno. E isso seria menos comum em outros grupos? Aparentemente, sim. O artigo sugere que isso seria menos prevalente, por exemplo, entre ex-budistas. A hipótese levantada na fonte é que o foco muito intenso do cristianismo mais tradicional na ideia de danação eterna pode acabar implantando medos que são particularmente profundos e difíceis de superar. Entendi. E nesse contexto todo, aquela história de Moisés e Zípora, que a gente analisou no começo, acaba servindo quase como uma metáfora poderosa para esses mecanismos de controle, né? Como assim? Você tem ali uma regra que parece arbitrária, a ameaça de uma punição terrível se ela for desobedecida e a necessidade de um ritual bem específico para afastar esse perigo. O artigo sugere que padrões parecidos com esse operam psicologicamente em algumas tradições religiosas. Eles internalizam o medo do castigo de um jeito que pode sobreviver até mesmo à própria crença racional. Então, juntando tudo isso, a gente explorou essa ideia de que histórias religiosas bem desconcertantes, como essa de Moisés, podem ter raízes em antigas regras práticas de sobrevivência, as tais heurísticas, e que elas foram codificadas em narrativas dramáticas para garantir que fossem passadas adiante. Isso. E vimos como a manutenção dessas regras pode depender de uma lógica baseada no medo e na dificuldade de refutação. O fato de o desastre não acontecer depois do ritual acaba, ironicamente, confirmando a necessidade dele. É um ciclo que se perpetua. E é importante a gente ressaltar a visão crítica que está presente nas fontes que a gente analisou hoje. Embora elas reconheçam a possível função adaptativa que algumas dessas práticas tiveram lá atrás, Sim. tanto a discussão no áudio quanto o artigo apontam para o que eles descrevem como aspectos problemáticos, especialmente no contexto do cristianismo. Falam de controle social, de justificativa para a violência, seja física ou psicológica, e de uma potencial toxicidade. O artigo chega a usar a palavra veneno, né, que pode afetar o bem-estar psicológico mesmo depois que a pessoa abandona a fé. Exato. E só para reforçar aquele ponto crucial, mais uma vez, a longevidade de uma ideia, o fato dela ter sobrevivido por séculos, não a torna automaticamente válida ou benéfica hoje. A análise crítica das origens, dos mecanismos que a mantém viva e dos impactos que ela tem hoje, isso continua sendo essencial. Sobrevivência histórica não é um atestado de qualidade nem de verdade. Com certeza. Fica então uma reflexão final para o nosso ouvinte. Se algumas das regras religiosas mais antigas, que pareciam ordens divinas, podem ter funcionado como heurísticas de sobrevivência, mantidas por histórias dramáticas e pela psicologia do medo, que outras regras culturais, normas sociais ou crenças fortes na nossa sociedade hoje, talvez até fora da religião, podem operar com uma lógica parecida.
Uma lógica talvez escondida por baixo de justificativas racionais ou modernas. É uma boa pergunta. Onde mais a gente pode encontrar essa dinâmica de medo, de não falsificabilidade e de conformidade, mantendo vivas ideias que talvez merecessem um olhar mais crítico? Fica aí algo para a gente pensar.